Haddad entrega projeto de regulamentação da reforma tributária à Lira. Está aí essa nossa última pauta hoje. Passo o primeiro comentário para o Rafael Sâncio. Olha, isso aí é assim. Como eu posso começar esse comentário? É assim, os ricos, você sabe que todas essas reformas, todos esses produtos que estão inseridos dentro dessa engenharia social que a gente vive, tudo é patrocinado pelas elites, né? Eles deixaram de ser simplesmente os milionários, são os metacapitalistas, né? Que agora só querem se perpetuar no poder, né? A gente vê isso aí com as famílias dinásticas, o Rothschild, Rockefeller, e dentre tantas outras, a família dos Soros, e tudo isso eles se perpetuando no poder. Por que será que eles fazem isso? Também tem muita coisa de sobrenatural, espiritualidade nisso aí. Quem pensa que essa galera aí ateu, essas coisas, tá muito enganado, muito enganado. Essa galera sempre faz as coisas pensando na sua crença, nas suas ideias. Outro dia eu entrei numa confusão na internet com um judeu satanista que disse que o diabo não existiu. Eu fiquei perplexo, como diz o Tiririca, né? Enfim, voltando aqui ao comentário. Então, quando políticos como Lira e toda essa galera... Tem vezes que, às vezes, eu penso assim, pô, mas esses caras do PT são um bando de jumento, são um bando de manipulado, que só estão pensando no bolso deles, né? Quando o Rodrigo falou que tem gente dentro da direita, eu sei, porque eu conversei com senadores que não conseguem enxergar um texto na sua frente e são senadores, né? Enfim, o povo, é bonitinho, ele é legal, ele fala na internet, mas na verdade não é isso que ele foi posto lá, não foi para isso. Então, quando a gente fala, tem muita gente aqui fora que é muito capacitado. Por exemplo, tem o professor Augusto Zimmermann, que é um dos 12 maiores juristas do mundo anglo-saxão que mora na Austrália. Ele também poderia ajudar. Tem o Felipe de Bragança, Orleans e Bragança, que a família dele, né, já é um exemplo disso. E tem muitas pessoas realmente capacitadas que estão interessadas em ajudar o Brasil. Ponto. E aí a gente cria toda vamos supor, essa reforma, o exemplo, essa reforma, a gente tem todos pontos muito bonitinhos, quando na verdade só vai ferrar o Brasil, só vai trazer, na verdade, arrecadação para os bilionários e os mais ricos. Como eu já mencionei, nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Que tipo de cenário vai encontrar o meu neto, ou meu tataraneto, meu bisneto? Um cenário onde ele vai ter o mínimo, ele vai ser controlado, ele não vai poder ter liberdade. É isso que esses políticos hoje, como Lira, por exemplo, eles querem passar, eles querem aprovar, que nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Então, essa gente, eu simplesmente, não é discriminação, eu nasci numa família que eu tinha o mínimo, e eu cheguei onde eu cheguei foi simplesmente estudando. E qualquer pessoa hoje, na minha época não tinha internet aí disponível não, para ensinar vocês. Hoje tem internet, tem os cursos do professor Olavo, tem os cursos de graça dessas grandes universidades para realmente formar. E olha quem está lá no Congresso. Olha quem é o presidente do Congresso, o Arthur Lira. Então, eu só quero que vocês parem e pensem que você que está assistindo, você pode ter um grão para bloquear esse tipo de coisa. Você pode trabalhar firme, duro para isso, para evitar ou postergar que isso aconteça. Porque eles vão tentar. Só que a agenda dessa galera, ela não é onipotente. Ela falha. Então, ela falha porque pessoas como eu, como o Paulo, como o Rodrigo, ou como você, pode barrar isso. Essa questão dessa reforma tributária só vai literalmente ferrar a classe média para baixo, né? Porque é a classe média que evita que você seja realmente escravizado, que escravize ou deixe se escravizar. Por isso que a Chauí, ela odeia a classe média. Então, essa galera está servindo mesmo aos interesses dos metacapitalistas, que se você não sabe quem são metacapitalistas, é que já são tão ricos, que o propósito deles é se perpetuar no poder por mais gerações e gerações. Obrigado, Rafa. Passo o último comentário dessa última pauta para o Rodrigo Cardoso.
Até foi sem querer que eu falei anteriormente ali sobre a questão das reformas importantes que a gente precisa, claro, fazer no Brasil, reforma política, administrativa, do judiciário, inclusive reforma tributária, precisamos para ontem. Agora eu pergunto para vocês, né? Eu devolvo a pergunta. Será que com esse pessoal, com esse governo que aí está e com esse parlamento que nós aí temos, em que pese, claro, não estou aqui fazendo críticas indiscriminadas a todos, temos excelentes pessoas lá nos representando, mas não são a maioria. Não são a maioria. A exceção Então, não é a regra, Rodrigo, porque não, eles são a exatamente. exceção. Tem um monte, Exatamente. mas... Então, exatamente. Então, assim, reforma tributária nos moldes que eu estou enxergando ela hoje, cara, é o fim do fim. A gente acha que está no fundo do poço, é porque a gente, quando bate lá, descobre que tem mais fundo ainda, dá para cavar um pouquinho mais. Né? Não chega no centro da Terra plana nunca. O fundo do poço não tem fim, cara. Não tem fim. Então, assim, o que, que eu vejo dessa reforma tributária? O que acontecerá, né, nessa reforma tributária? O contrário do que a gente queria, o contrário do que a Carol Detoni quer com esse projeto de lei que delega aos estados, né, responsabilidade sobre a questão do armamento. Deixa os estados mais reféns ainda do governo federal. Né? Então, alguns estados, como o meu aqui, por exemplo, Santa Catarina, né, que paga imposto, né, sei lá, cada R$100 que paga de imposto, retorna 10. Né, tudo online, tudo online. Então, quer dizer, para onde é que está indo esse dinheiro? Sabe? Então, a reforma tributária, assim, ela não apenas não resolverá esse problema, como ela intensificará esse problema, né? E o Haddad está contando vitória como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Vai ter 20% de crescimento do PIB. Então, os caras daquela mentalidade socialista maluca de arrecadação, imposto, controle de tudo, né? Então, eles manipulam numericamente tudo, né? Afinal de contas, não precisam respeitar praticamente regra nenhuma, né? Como a gente tá vendo aí, o Plano Real praticamente acabou, não se respeita mais nada, né? Câmbio flutuante, né? Superávit primário, tá tudo ficando para depois, né? Vamos empurrar com a barriga, cada vez se fala menos em responsabilidade fiscal, né? A inflação sobe, tá bom, o preço do alimento sobe, tá bom, a mídia diz que tá tudo legal, né? Eu falei para vocês, né? Eu fui comprar banana ontem, pô, R$9,90, cara, R$10 o quilo da banana, mano. Bananinha, tô no Brasil, pô, banana, né? Só que daí eu lembrei que a Miriam Leitão me falou que isso era bom, então eu saí contente sem banana, né, desembananado, porém contente de que as coisas estavam subindo, né? Cara, R$9,99, R$10 o quilo da cebola. Né? A reforma tributária vai ajudar nisso? Não vai. Não vai ajudar nisso, de jeito nenhum. Fora outros absurdos que tem aí nesse pacote, né? Então ali tem aquela questão do imposto do pecado. Vocês viram isso, né? Imposto do pecado, o que é? Eles querem tacar mais imposto do que já tem, né? Então hoje tu vai tomar uma cervejinha aí, né? Depois de tu cometer teu assalto, aí você vai lá, né? Você rouba o celular de alguém, lá, troca na boca de fumo para comprar sua cervejinha. Só que o verdadeiro assalto, até o assaltante ele é assaltado quando ele vai comprar a cerveja, porque 80% é imposto já da cervejinha que ele toma. Eles querem tacar mais imposto ainda, porque na visão desses caras, e nisso até eles estão certos, né? Pelos motivos errados, mas eles estão certos. Assim, olha, para desestimular o consumo de bens que fazem mal à saúde, então vamos meter imposto em cima. Então, imposto no cigarro, em bebida alcoólica, nessas bebidas porcaria cheia de açúcar aí, que a gente, né, gosta de tomar, porque é docinho e tal. Então, vamos tacar imposto nessas coisas, porque daí o povo se desestimula. Né? E claro que é desestimulante, pô, vou pagar R$50 numa lata de cerveja, ou não, nunca mais bebo, né? Não tô nem mais comendo banana, quem dera tomar uma cerveja. Mas veja a contradição nisso. Eles sabem que o imposto é para desestimular. E é um governo baseado em arrecadar imposto. Querem retornar o imposto o tempo todo, né? Então eles sabem que onde você bota imposto, onde você aumenta imposto, há um desestímulo aquilo. E qual que é o projeto principal do governo, né, que estão comemorando aí, sai na mídia, né, a recorde de arrecadação, como se a economia tivesse as mil maravilhas. Cara, estão taxando fundo imobiliário, estão taxando pessoas que querem investir no Brasil, que cada vez vão investir menos, estão, né, querendo voltar a DPVAT, estão botar imposto de gasolina de volta. Até em livro, só que não funciona no longo prazo. O livro, olha os livros, cara, os livros, sabe, as ideias dos caras, né, então quer dizer, esse é o modelo de reforma tributária. Precisamos fazer no Brasil, sempre precisamos, para ontem. Isso aqui é uma bagunça, ninguém entende nada, ninguém nem consegue calcular o quanto paga de imposto. Né? A gente paga tanto imposto que a gente não tem nem noção do que é, ninguém sabe ao certo. Você vai até no mercado, você pega a notinha, às vezes, o imposto é aproximado, um cálculo de tão confuso que é. Claro que você tem que simplificar, claro que você tem que deixar, né? Mas o que estão fazendo com essa reforma tributária? O que vai acontecer com isso? Talvez essa seja a pauta mais importante que a gente deveria, né, tá batendo em cima disso. E muitas pessoas, né, inclusive até o Tarcisão da Massa, aí meio que acenou positivamente, né? Foi com a ajuda dele e de outras pessoas da direita que essa reforma tributária aí tomou corpo e agora, né, tá aí para ser pautada, né? Foi entregue aí,
né? Tá todo mundo felizão lá, o Lira, né, batendo fotinho com a Haddad, e a democracia voltando, né? Voltando cheia de amor para nos entregar, né? O amor que, como a gente bem sabe aqui, custa caro, cada vez mais caro, ainda bem, né? Que está subindo o preço, porque isso, afinal de contas, é muito bom. O amor custa caro, boa essa.